Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, sou Marília Andes e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês falando sobre as minhas metas literárias do ano de 2022. Vim falar um pouquinho aí pra vocês como foi, mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e me seguir lá pelas redes sociais. Todos os links importantes vão estar aqui embaixo, tá? Então depois de assistir esse vídeo, vai lá e me ajuda por lá também. Mas vamos falar sobre elas, né? As minhas metas literárias desse ano de 2022. Será que eu consegui bater? Será que não? E, gente, a resposta é que rufem os tambores. Não consegui cumprir com as minhas metas literárias. Para quem não lembra, tá? Eu vou falar um pouquinho, mas se você quiser assistir bem direitinho, eu vou deixar um card aqui com um vídeo que eu falo sobre as minhas metas lá no início do ano, que eu falei quais eram os livros que eu queria ler, como é que seria, mas enfim, basicamente seria 12 livros obrigatórios, um por mês, até o final do ano. E eu busquei livros que estavam encalhados na minha estante ou que eu queria muito ler e sempre colocava outra leitura na frente, porque eu não consegui bater essas metas. Para quem não sabe, nesse potinho aqui eu coloquei todos os livros, ó, ainda tem aqui dentro papeizinhos, né, de alguns dos livros, porque eu só consegui ler 2 meses, janeiro e fevereiro. Para quem não sabe, né, para quem não acompanhou, deixei vários vídeos aqui durante esse primeiro semestre do ano. Eu estava fazendo faculdade, né, eu estava no último período da faculdade, então tinha trabalhos, provas, estágio, relatórios e o mais temido de todos, o TCC, que glória ao Pai, fui aprovada, então hoje estou formada. Mas assim, gente, no primeiro semestre desse ano eu foquei 100% nisso. Fora a minha vida acadêmica, eu também estava passando por outras coisas na minha vida, né? Eu fiquei noiva no início do ano, eu me mudei também no início do ano. Em janeiro eu fiz o sorteio e saiu Orgulho e Preconceito da Jane Austen e eu amei a leitura, favoritei, foi assim um livro que eu gostei muito. E em fevereiro também fiz, que tirei Verity, também amei muito, gostei muito do livro. Mas aí em março eu me mudei e tendo que acostumar com essa nova rotina, né? Eu morava sozinha e vim morar com meu noivo e foi muito difícil para mim. Muito difícil mesmo. Se vocês quiserem, até faço um vídeo falando sobre isso, né? Como foi para me adaptar. Porque assim, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa que estava acostumada a morar sozinha e ter que morar com outra pessoa depois de tanto tempo sozinha, assim, é um pouco complicado, né? Mas enfim, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho em outro vídeo, só deixar aqui embaixo nos comentários. E aí me mudei, fiquei nessa função TCC, faculdade, trabalhos. Eu não queria saber de ler uma distopia, eu não queria saber de ler nada muito difícil. Eu só queria pegar livros bobinhos que me fizessem esquecer TCC, me fizesse esquecer do mundo, sabe? Eu queria livros fofos, livros bonitinhos, livros que deixassem o meu coração quentinho. E eu não queria ter que ler livros que eu não tava afim. E foi isso, gente. Por isso eu não cumpri a minha meta, né? Fiz só os 2 primeiros meses, né? Que foi janeiro e fevereiro. E depois segui. O primeiro semestre foi um ritmo de leitura bem baixo, né? Eu tenho que ser sincera com vocês, eu não li muito, porque tinha toda aquela, gente, eu li tanto pro TCC que tudo que eu não queria era ler. E quando eu lia era algum livrinho mais rápido, uma leitura mais tranquila, mas enfim. E assim, ao todo, né, eu li 30 leituras esse ano. Queria bater 35, né, que foi a minha marca no passado, mas se não der, eu vou ficar muito feliz com 30 leituras. Então a gente vai começar aí o meu top 3 de livros favoritos do ano de 2022. E em terceiro lugar fica Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu fiquei completamente viciada nesse livro. Gostei muito da leitura, foi o meu primeiro contato com a autora. E não podia ter sido melhor, ele valeu todo o hype em cima dele, né, nas redes sociais. E foi uma leitura muito gostosa, muito tranquila, muito divertida. E eu adorei fazer e daria tudo para ler ele de novo, como se fosse a primeira vez. Foi muito bom. No segundo lugar, A Hipótese do Amor. Gente, que livro maravilhoso. Eu adorei aquele livro, adorei os personagens, tudo.
Tava muito ansiosa para ler ele e fiquei com muito medo, né, de estar indo com muita expectativa, porque tava todo mundo falando muito bem e tava com medo de ficar decepcionada, mas não. Ele atingiu todas as expectativas. Li, adorei, favoritei e também farei de tudo para ler ele como se fosse a primeira vez. E no meu primeiro lugar não poderia ser outro. Gente, que livro maravilhoso. O que vai ficar no top 1 é ele, Bilhetes de Ódio. Eu gosto muito das autoras, né, que escreveram esse livro, que é a Vi Kelland e a Penelope Ward. Eu gosto muito delas duas juntas. Essas duas mulheres, quando se juntam para escrever um livro, ó, fica maravilhoso. E não poderia ser diferente com Bilhetes de Ódio. Foi um livro que, assim, gente, olha, deixou o meu pobre coração sofrido, gente. Foi sofrido, foi lindo, foi incrível, foi maravilhoso. Eu recomendo muito que todo mundo leia esse livro, porque assim, olha, incrível, sério. Se você não leu, leia. Ele tem uma mensagem por trás. O final não é aquele clichêzão que a gente sempre espera de um livro de romance. Muito pelo contrário, foi um final assim que eu fiquei impactada. Foi incrível. Foi perfeito. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Leiam Bilhetes de Ódio, da Penelope Ward e da Vi Kelland. Vocês vão, ó, amar. Selo de garantia da Marília. E vamos pra decepção do ano de 2022. Teve, mas assim, esse ano, as leituras que eu fiz, graças a Deus, nenhuma me desagradou ao ponto de, meu Deus, odiei esse livro. Teve um livro em específico que eu achei ele um pouco pesado, mas assim, se trata de um dark romance, então eu não poderia esperar outra coisa. Mas, como foi meu primeiro contato com dark romance, eu fiquei meio que em choque, né? E eu estou falando dele, Corrupt, da Penelope Douglas. Já li outros livros dela e eu gosto muito da autora, então eu resolvi começar por ele, né? Corrupt. E eu fiquei horrorizada. Gente, eu fiquei horrorizada com aquele livro. Como a história, como os pontos que acontecia era tão explícitos e eu fiquei, meu Deus, sério, parecia que eu tava sob efeito de... Porque ao mesmo tempo que eu queria parar aquela leitura, que tava me fazendo mal, eu simplesmente não conseguia. Não conseguia. Eu queria saber o que é que ia acontecer, o que é que ia rolar, e sem explicações. Quando eu terminei aquele livro, eu jurei pra mim que eu não ia ler mais Devil's Night, né, que é a continuação dessa série. E cá estou eu, no final do ano, querendo ler Devil's Night. Tudo bom? Não tá nada bom, né? Hipocrisia. Mas assim, eu dei 2 estrelas para aquele livro, tá? Eu quero ler agora, hoje, né, com a minha cabeça, depois de ter passado um tempo, de ter me recuperado daquela história. Eu quero ler, né, dar continuação aos outros livros, mas é um livro que eu não indico, tá, gente? Ele é um dark romance que tem assuntos muito pesados, as cenas são pesadas, então, se você quiser ler, a idade aí que eu indico é acima de 21 anos, tá? Não é nem 18. Lê acima dos 21, vai sabendo que o livro é problemático. Porque se tem uma coisa que Dark Romance é problemático. Eles abordam muitos temas com gatilhos de uma forma bem ampla, bem escancarada. Então, outra coisa que eu sempre falo, né? Se você for ler um Dark Romance, olhem os gatilhos. Porque, sinceramente, se você for uma pessoa que tenha facilidade de ficar abalada, eu não indico você ler Dark Romance, porque as coisas são bem pesadas. Mas era isso pro vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, e me conta aí como foi suas metas nesse ano de 2022, se deu tudo certo ou nem tanto. Mas é isso, novamente, um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo.